Saúdo a todos os amados com a paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos felizes por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para glorificarmos o nome, santo nome, daquele que nos criou, daquele que nos ama, daquele que tem cuidado de nós de forma maravilhosa. O nosso Pai eterno, o eterno Yahweh, que tem operado maravilhas em nossas vidas e a nosso favor. Nós vamos começar fazendo uma oração para que os nossos corações sejam aquietados, quebrantados, para ouvirmos o que o Pai quer nos falar nesta hora, acerca da sua vontade, do seu querer para com as nossas vidas. Meu Pai amado, em nome do Salvador Yahushua, te agradecemos por esta oportunidade, por este momento, Pai, de estarmos aqui, para podermos juntos, como corpo, sermos edificados através do ensino da Tua palavra, sermos ensinados pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. Te agradecemos, Pai, por todos os livramentos que nos deste, por ter nos trazido até aqui em paz. Queremos te agradecer, Pai, pela nossa família, te agradecer por todas as coisas. E te agradecer, Pai, por esse ensino maravilhoso que estás fazendo a cada um de nós, para que possamos crescer no conhecimento da verdade, termos um coração perdoador e também, Pai, podermos estar assim cumprindo a Tua vontade. Pai amado, em nome de Yahushua, toma o coração de cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, fala grandemente, muito além das palavras que aqui possam ser proferidas, Pai, mas que o Teu Santo Espírito ministre a cada coração, na intensidade que Tu sabes que eles precisam, Pai, para que suas vidas sejam transformadas, Pai, e para que todos nós possamos ser achados irrepreensíveis na vinda do Salvador Yahushua para buscar a sua igreja. Repreendemos toda força maligna que se levanta contra a realização desta reunião, contra as nossas vidas, contra a vida daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Na autoridade do nome de Yahushua, ordenamos que bata em retirada da nossa presença, arreda Satanás e seus demônios, porque aqui estamos para glorificar o nome do Altíssimo, do Soberano, do Criador dos céus e da terra, de Yahweh, nosso Pai, nosso Criador, nosso guia, nosso condutor, aquele que nos ama e nos comprou por preço de sangue. Por isso, Pai amado, em nome de Yahushua, já queremos te agradecer, porque sabemos que muito falarás aos nossos corações nesta hora. Por isso, já queremos te agradecer em nome de Yahushua. Assim seja. Aleluias. Louvado seja Yahweh. Nós vamos dar continuidade a essa série de encontros que estamos tendo, falando sobre o perdão de um ser humano para com outro ser humano. Já tivemos 2 encontros, o primeiro falando o que é o perdão de um ser humano para outro e também por que é necessário perdoar. E agora nós vamos ouvir da parte do Pai como perdoar. E em seguida teremos mais um estudo sobre as consequências do perdão para as nossas vidas e também para a vida daqueles que são perdoados. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua. Nós vamos começar lendo um trecho das Escrituras que se encontra em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 32, que nos diz o seguinte: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Yahweh, em Yahushua, vos perdoou. Então, aqui nós começamos já recebendo essa instrução, que é preciso que o ser humano perdoe outro ser humano que possa ter lhe feito algum mal, alguma ofensa, que tenha lhe causado algum desconforto, algum prejuízo. Então, é preciso que haja perdão entre os seres humanos. Porque aqui nesse trecho, ele nos mostra
que como nós fomos perdoados em Yahushua, assim como o Pai, Yahweh, ele nos perdoou através do seu filho Yahushua, assim também nós devemos perdoar aqueles que, de alguma forma, nos causam algum tipo de dano, algum tipo de sofrimento, algum tipo de mágoa. Então, é preciso haver perdão, porque aqui está, o Pai está nos determinando isso. Ele não está nos dando uma opção, mas está dizendo que é preciso que nós tomemos essa atitude. E é preciso que nós compreendamos que ele nos diz aqui que nós devemos ser benignos, compassivos para com as outras pessoas. E precisamos compreender que para termos compaixão e sermos benignos para com outras pessoas, principalmente aqueles que, de alguma forma, causaram algum tipo de sofrimento, que nos ofenderam de alguma forma, sabemos que para termos essa atitude, somente o poder do Pai se manifestando nas nossas vidas, somente o amor do Pai sendo derramado em nossos corações é que nos dá condições de tomarmos essas atitudes. Porque o Pai, ele é pleno, ele é o próprio amor, e ele é cheio de misericórdia para com as nossas vidas. E como fomos criados à imagem e conforme a semelhança do nosso Criador Yahweh, ele tendo todos esses atributos e características, de alguma forma, nós também vamos dizer assim que herdamos do nosso Pai essas características. E se ele está dizendo que nós devemos agir dessa forma, ele sabe que é perfeitamente possível. Não porque eu ou você tenhamos condições de nós mesmos, mas que é ele agindo em nós através do Espírito Santo é que nos dá condições de assim proceder. E a gente vê que quando nós recebemos o perdão, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, é muito bom a gente ser perdoado. Mas percebemos que na hora de nós liberarmos o perdão para com as outras pessoas, isso se torna mais difícil. Ser perdoado é muito bom, mas perdoar vem como que um certo emperramento nas nossas vidas para que possamos tomar essas atitudes. E precisamos compreender que essa dificuldade que muitas vezes enfrentamos em perdoar é porque existem forças malignas que atuam para que não tenhamos condições ou disposição para liberarmos o perdão para outras pessoas, quando elas vêm a nos ofender de alguma forma. E precisamos conhecer essas forças para que nós possamos resistir a elas, através da instrução que o Espírito Santo nos dá, para que tenhamos condições de assim proceder. Então, vamos falar um pouco sobre essas forças para que a gente possa compreender melhor e também termos um entendimento de o que fazer para vencê-las. Então, percebemos que a primeira força que se levanta para que seja difícil, para por alguma dificuldade ou empecilho, impedimento, para que uma pessoa que foi ofendida libere o perdão para aquela outra pessoa que a ofendeu, são os espíritos maus, são os demônios, são os principados e as potestades, que agem no reino espiritual e que ficam como que armando ciladas para que o ser humano não tenha essa disposição no coração de perdoar. Mas precisamos compreender, como está escrito em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, forças espirituais do mal. Então, precisamos resistir a essas forças. E isso quem nos dá condições é o nosso Pai Celeste,
através do Espírito Santo, que vem habitar em todo aquele que se converte, que faz uma aliança com o Salvador Yahushua. Então, precisamos ter essa consciência de que nós não devemos estar lutando ou nos debatendo com a outra pessoa que nos ofendeu, mas sim nós devemos agir primeiro no nível espiritual, combatendo os demônios que usaram aquela pessoa para nos ferir. E também repreender e resistir aquelas forças do mal, os demônios, o diabo, que age, muitas vezes, no nosso espírito, né, influenciando o nosso espírito para que não haja o propósito no nosso coração de perdoar. Então, é preciso travar uma luta contra os demônios, contra o diabo, tanto com relação à nossa vida, como em relação à vida daquele que nos ofendeu. Então, a gente precisa compreender que tanto o ofensor como o ofendido, eles sofrem influências de demônios se não estiverem sóbrios e vigilantes. E quando uma pessoa fere outra, é porque ele está movido por esses espíritos maus, está sob a influência deles e que não está sem condições de resistir e por isso faz o que eles impulsionam, aquilo que eles orientam. Então, precisamos ter isso muito claro para não estarmos, muitas vezes, levantando acusação contra a pessoa. Mas é preciso a gente saber que é o reino espiritual que, em primeiro lugar, começa a agir para que haja feridas de um ser humano para com o outro. Outra força maligna que se levanta outros seres. Uma outra força maligna que se levanta são outros seres humanos que, usados pelas forças do mal, usados pelo diabo, ou causam uma ferida em uma pessoa, através de calúnias, através de tantas outras formas. Essas pessoas se levantam e ferem, de alguma forma, um outro ser humano, uma outra pessoa. E precisamos estar sóbrios e vigilantes para que também essas pessoas não venham a ser usadas para nos afetar, trazendo mensagens de que não devemos perdoar. Então, é preciso a gente vigiar tanto os seres humanos que vêm trazer alguma mensagem para as nossas vidas a respeito do perdão, como também com os outros seres humanos que são usados pelo inimigo para causar algum tipo de mágoa, algum tipo de ferida em nós. E outra força que também precisamos compreender e ter conhecimento sobre ela é que o nosso próprio espírito, quando não está em sintonia com o Espírito Santo, ele começa a dar ouvidos a espíritos maus que vêm trazendo mensagens, como, por exemplo, neste caso que estamos estudando sobre o perdão, vem trazendo mensagem: olha, não perdoa, porque essa pessoa fez uma coisa muito ruim para você, ele não merece ser perdoado. Então, é preciso a gente ter cuidado com a mensagem que está chegando ao nosso espírito através do reino espiritual. Porque quando essa mensagem vem da parte do Espírito Santo, que vem da parte do Pai para com as nossas vidas, com certeza vai vir nos incentivando, nos motivando, nos dando condições de liberar o perdão para com aquela pessoa que nos feriu, que nos ofendeu de alguma forma. Mas quando essa mensagem vem através do diabo, dos demônios, das forças espirituais do mal, eles vêm trazendo para o nosso espírito a mensagem de que não perdoe, porque a pessoa é má, porque a pessoa fez uma coisa muito ruim para conosco. Então, vem todas essas informações para contaminar
o nosso espírito e fazer com que não haja o propósito de perdoar no nosso espírito, no nosso coração. Uma outra força que também age é a nossa própria mente, porque ela guarda muitas informações, muitos conceitos, muitos pensamentos, e muitas vezes esses pensamentos, conceitos foram colocados na nossa mente por experiências anteriores ou por comandos que o nosso espírito recebeu da parte de espíritos maus e trazem para a nossa mente, ou seja, para a nossa alma, informações que vão desencadear pensamentos e emoções que nos levam, que podem nos levar a não liberar o perdão. Perdão. Aleluia! Então, precisamos vigiar a nossa mente, porque na mente é o nosso maior campo de batalha, porque ali são armazenadas muitas informações e muitas vezes, quando o ofensor faz alguma coisa contra a nossa vida, essas informações que estão ali guardadas, elas são como que despertadas e passam a levar a pessoa que foi ofendida a tomar atitudes contrárias àquilo que o nosso Criador e o nosso Salvador nos ensina através da sua palavra. E a gente vê que a mente humana, ela precisa ser transformada para que os ensinos anteriores, os conceitos anteriores ao tempo em que nós nos convertemos, sejam transformados em conceitos e princípios que venham da parte do Pai. Então, por isso é que a nossa mente precisa ser transformada. Para quê? Para tirar aqueles velhos conceitos e pensamentos que estavam sendo orientados pelo maligno, pelo diabo, e tirando ele da nossa mente, ser colocado nela princípios vindos do alto, através das escrituras, através das ministrações, através de outros seres humanos que o Pai usa tantas vezes para nos ensinar tantas coisas. Então, a gente vê que é preciso transformar a nossa mente, como está escrito em Romanos 12:2. Então, a mente, na realidade, passa a ser o nosso maior campo de batalha, para que o perdão não seja liberado. Mas quando colocamos a nossa mente cativa ao Espírito Santo, ele vem e nos orienta e nos capacita a liberar o perdão. Outra força maligna que age para que não liberemos o perdão é a nossa própria carne. Porque, como está escrito em Gálatas 5:17, ela luta contra Iago. Ela é oposta àquilo que ele nos ensina. Então, a nossa própria carne, ela é uma fábrica de pecado. E ela, quando sofre algum tipo de ofensa, quando somos ofendidos de alguma forma, a nossa carne tenta se levantar para que revidemos aquela ofensa que nos foi feita, porque a carne tem a malignidade em si. A carne não se converte, ela luta contra o nosso Criador. Então, por isso que nós precisamos mortificá-la para podermos ter condições de liberar o perdão. Então, a gente vê que são 5 forças que agem na vida do ser humano, tentando impedi-lo de liberar o perdão para aquele que lhe ofendeu. Então, a gente percebe que é grande a luta para liberar o perdão, porque todas essas forças ficam atuando para que não tenhamos condições de liberar o perdão. Mas maior é o que está em nós do que aquele que fica tentando fazer com que não liberemos esse perdão.
Porque o nosso Pai, ele é maior, ele é mais poderoso, ele é pleno em poder, ele é todo poderoso e para ele não há nada impossível. Então precisamos dar ouvido à sua voz através do Espírito Santo que brada no coração de todo aquele que se converte ao Salvador Yahushua, e assim teremos condições de liberar perdão para aqueles que, de alguma maneira, venham a nos ofender. Porque sabemos que quando uma pessoa faz algum mal a outra, seja de qualquer tipo, passa a existir um ofensor, que é aquele que praticou a ação, e o ofendido, que é aquele que sofreu o dano, que foi atingido por aquela seta maligna lançada pela outra pessoa, movida certamente por espíritos malignos. Então, nós vamos ver aqui algumas maneiras de como nós devemos proceder para termos condições de liberar o perdão. Sabemos, é claro, que não existe uma forma, assim, vamos dizer assim, que esses passos têm que serem seguidos dessa forma. Não, o Espírito Santo vai agir no coração de cada pessoa que se dispõe a perdoar, cada pessoa que vem o propósito no seu coração de liberar o perdão. Então, o Espírito Santo vai agir e a pessoa precisa ouvir essa voz, obedecer, porque assim vai ter condições de liberar perdão para aquele que lhe ofendeu. Então, precisamos compreender que para que tenhamos condições de liberar o perdão, como é que nós vamos liberar esse perdão? Primeiro, nós precisamos nos submeter a Yahweh, porque ele nos ensina assim, que nós precisamos viver em submissão a ele. E nós só podemos nos submeter ao nosso Criador quando passamos a amá-lo, quando o seu amor nos alcança. Nós vamos ler isso em Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 29, do 29 ao 31. O Pai, ele quer falar grandemente aos nossos corações. Abra o teu coração, deixe as portas dele escancaradas para o Pai falar aquilo que eu e você estamos precisando ouvir. Então, em Marcos, no capítulo 12, do versículo 29 ao 31, nos diz assim: respondeu Yahushua, o principal ouve, ó Israel, o nosso Criador, nosso Yahweh, é o único soberano. Amarás, pois, a Yahweh, teu Criador, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, aqui nós vemos que o nosso Salvador está nos ensinando como devemos amar o nosso Criador. Aqui fala de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ou seja, espírito, alma e corpo precisam se entregar e amar ao nosso Criador, para podermos ter condições de, amando a Ele, podermos perdoar outras pessoas. Porque a nossa suficiência, ela vem de Yahweh, como está escrito em 2 Coríntios 3:5. E essa suficiência é tamanha que nos dá condições de liberar perdão, porque ele é soberano, não existe nada impossível para ele. E como ele nos perdoou, tendo nós uma multidão de pecados, em Yahushua ele nos perdoou, então ele nos ensina a também perdoar aqueles que de alguma forma nos ofendem. E quando tomamos a postura de liberar o perdão, então ele faz com que tudo coopere para o nosso bem, para que tenhamos
condições de tomar essa atitude e liberar o perdão para aquele que tenha nos ofendido de alguma forma, como está escrito em Romanos 8:5. Perdão, 8:28. Então, precisamos compreender isso, que é preciso, para liberar perdão, primeiro nós precisamos nos submeter ao nosso Criador. Precisamos amá-lo. E assim teremos condições de liberar o perdão, porque é ele quem vai agir nas nossas vidas. E para que nós nos submetamos ao nosso Criador, primeiro nós precisamos nos converter. Precisamos entregar a nossa vida ao Salvador Yahushua para que ele passe a nos conduzir. E ele nos diz, em João 15:5, que sem ele nós nada podemos fazer. Então, se o nosso Salvador não estiver agindo em nossas vidas, se nós não estivermos numa aliança firme com ele, em plena comunhão com ele, nós não teremos condições de perdoar. Mas nele, no poder que há no seu nome, no seu sangue, ele nos capacita a liberarmos o perdão. Então, precisamos nos converter para podermos, assim, liberar o perdão. Por quê? Porque quando nos convertemos, o Espírito Santo, que é o Espírito do nosso Criador Yahweh, vem habitar no nosso coração. E a palavra nos ensina, em Romanos 5:5, que Yahweh, ele derrama do seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. Ou seja, quando nos convertemos, o Espírito Santo vem morar em nós. E é esse Espírito Santo que é, vamos dizer assim, o canal, o mensageiro que traz o amor do Pai para o nosso coração, para termos condições de, com esse amor, perdoar aqueles que, de alguma forma, venham a nos ofender. Então, somente quando nos convertemos e permanecemos fiéis a essa aliança, é que o amor do Pai vai transbordar e invadir os nossos corações, de forma que tenhamos condições de perdoar aquele que nos ofende. Porque a própria palavra nos ensina que, se estivermos orando e o Espírito Santo nos lembrar que estamos com alguma mágoa para com o nosso semelhante, para com o nosso irmão, para com outro ser humano, primeiro nós devemos ir nos reconciliar com ele, para depois irmos fazer a nossa oferta ao Pai. Então, é preciso primeiro perdoar para poder voltar à comunhão com o Criador. Porque quando estamos feridos, magoados, com algum ódio, algum rancor, algum ressentimento no coração, nessa hora, nessa área, nós não estamos em comunhão com o Pai, porque no Pai não existe nada dessas coisas. No nosso Salvador, Yahushua, não existe esse tipo de sentimento. E ele provou isso até na hora da sua crucificação, quando ele estava ali, em todo aquele sofrimento. O que foi que ele disse? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vê que, assim, o ser humano fazendo uma coisa terrível, uma coisa horrível para com o nosso Salvador, mas ele não levou isso em conta. O seu amor superou todas aquelas coisas ao ponto de ele interceder por aqueles que o estavam matando. Então, assim, nós precisamos receber deste amor para termos condições de liberar perdão para aqueles que nos ferem de alguma maneira, que nos ofendem de alguma forma. Então, a gente vê que é preciso haver o amor, a conversão, o amor e a submissão ao Pai, para termos condições de perdoar. E também vamos ver mais um tópico, que é a misericórdia. Precisamos ter misericórdia, como o Pai teve misericórdia de nós. E é Ele quem coloca essa misericórdia em nossos corações, porque sabemos que de nós mesmos nós não temos condições de ter misericórdia, nem amor, nem compaixão daqueles que, de alguma forma, estão fazendo alguma coisa de mal contra as nossas vidas. Mas quando
o Espírito Santo vem habitar naquele que se converte, na hora que a ofensa nos atinge, o Espírito Santo logo se levanta e brada para que nós não deixemos pousar ódio, rancor ou ressentimento em nosso coração. Nós precisamos resistir à força maligna que vem junto com aquela ofensa que nos é feita. Porque o diabo, ele é sujo, ele é como o seu próprio nome diz, ele é maligno. Ele ofende ao ser humano para que o ser humano fique preso nas garras dele. Porque quando o ofendido não libera o perdão, ele fica preso nas mãos do diabo, fica como que uma marionete. O diabo leva aquela pessoa para onde bem quer e entende. E vai colocando propósitos maus no coração, ódio, rancor, ressentimento, desejo de vingança, desejo de pagar mal por mal. Isso tudo é instrução, isso é obra do maligno que vem e age no coração daquele que dá lugar a isso, que não faz aliança com o Salvador Yahushua e que não ouve a voz do Espírito Santo e obedece. Porque sabemos que muitas vezes a pessoa é convertida, o Espírito Santo mostra que a pessoa está guardando mágoa, rancor, ressentimento, mas a pessoa resiste a essa voz do Espírito Santo e fica como que querendo prender esse perdão. E nós não temos esse direito, porque como nós fomos perdoados pelas multidões de pecados que nós já cometemos ao longo da nossa vida, como é que nós vamos agora, quem somos nós, para dizer que não vamos liberar perdão para com outra pessoa? Então, é preciso que a gente veja isso, porque como o Pai é misericordioso, como está escrito em 1 Pedro 1,3 e também em Tiago 5,1, o nosso Salvador nos ensina que nós também devemos ser misericordiosos para com as pessoas. Isso nós vamos ler em Hebreus, no capítulo 2, o versículo 17 e 18. Esse trecho nós vamos ler juntos, que é tremendo, para que tenhamos condições de receber da parte do nosso Salvador uma instrução maravilhosa para as nossas vidas. Então, vamos ler Hebreus 2, 17 e 18. Diz assim, olha, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Yahweh, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluias! Então, nós vemos aqui que o nosso Salvador, ele sofreu, mas ele foi misericordioso, ele foi ofendido, ele foi humilhado, ele sofreu todo tipo de afronta, mas ele foi misericordioso e fiel. Ele veio e fez a propiciação por todas aquelas ofensas que ele mesmo estava sendo alvo, ele mesmo estava sofrendo, mas ele se entregou para que aquelas ofensas pudessem ser canceladas. E aqui, no versículo 18, ele diz, olha, que naquilo que ele sofreu, sendo tentado, ou seja, ele foi tentado para não perdoar, ele foi tentado para deixar mágoa, rancor, ressentimento, ódio vir ao seu coração naquela hora, quando estava ali na cruz do madeiro. Mas ele não levou isso em consideração. Aleluia. Então, ele resistiu àquela força maligna que estava usando todas aquelas pessoas para feri-lo, para ofendê-lo, para humilhá-lo. Então, ele resistiu àquilo para quê? Para que tivesse condições de nos socorrer nos dias de hoje. Quando nós somos ofendidos, o Espírito Santo brada no nosso coração e nos mostra, olha, como o teu mestre, como o teu Salvador foi ofendido por causa das tuas transgressões, das minhas transgressões, ele te perdoou, ele fez a obra necessária para te salvar, para te resgatar e para te dar condições de perdoar as outras pessoas também.
Então, como ele foi tentado a não perdoar, o diabo vem e tenta as nossas vidas também para que não liberemos o perdão. Mas o amor do Pai é maior do que qualquer outra coisa. Ele é maior do que qualquer ofensa que possa ser feita contra as nossas vidas. E quando ele transborda no nosso coração, ele cobre, ele apaga essas ofensas e nos dá condições de perdoar. Então, vê como é tremendo o agir do Pai em nossas vidas para que tenhamos condições de liberar perdão. E para encerrar essa mensagem de como devemos agir para perdoar, como vimos aqui, esses poucos passos, é certo que o Espírito Santo vai falar muito mais ao teu coração, que precisamos nos converter, nos submeter, nos converter ao Salvador Yahushua, nos submeter a Yahweh, deixar o seu amor ser derramado em nossos corações, deixar a misericórdia dele invadir todo o nosso ser. Então, assim é que nós teremos condições de perdoar. E pode ter certeza, se no teu coração, nesta hora, vier o propósito de liberar perdão para alguma pessoa que o Espírito Santo, nesta hora, está te lembrando, porque muitas vezes existem feridas, existem mágoas que ficam escondidas no coração da pessoa e é como se ela não existisse, mas está ali guardada como uma bomba. E quando o Espírito Santo nos mostra algum tipo de mágoa, rancor, ressentimento que esteja no nosso coração contra uma outra pessoa e que ele mesmo coloca o propósito em nosso coração de liberar perdão, pode ter certeza que o Pai vai tomar todas as providências necessárias para que esse perdão seja liberado. Ele nos dá a força para liberar esse perdão. Ele manda anjos para nos ajudar a liberar esse perdão. Ele levanta outras pessoas para intercederem pelas nossas vidas, para que tenhamos condições de perdoar. Ele dá sabedoria para que nas nossas palavras nós liberemos esse perdão. Ele dá sabedoria também para que, se esse perdão sendo liberado, muitas vezes ele diz, olha, não vai a pessoa agora dizer que está liberando perdão para ela, porque ela pode não compreender. Então, o Pai dá sabedoria, mas ele coloca no teu coração o propósito e você já libera aquele perdão. Então, essa amarra que havia já vai sendo não, ela é quebrada naquela hora em que você vai diante do Pai e diz que libera perdão para aquela pessoa. Naquela hora você se torna livre, liberto daquela amarra que o diabo estava prendendo na tua vida, prendendo a tua vida e aquela outra vida que te ofendeu. E também ele derrama amor no coração de todo aquele que toma o firme propósito de liberar perdão para alguma pessoa que possa ter lhe ferido de alguma forma. Para encerrar, nós vamos ler um trecho em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 14 e o versículo 15. A palavra do Pai, ela nos ensina, a palavra de Yahweh, ela nos ensina todas as coisas. Então, vamos ler aqui Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui está muito claro. Para a gente ser perdoado, é preciso que a gente perdoe também. Então, quando o Espírito Santo nos mostra, nos alerta, nos expõe que estamos com algum tipo de mágoa, algum tipo de rancor, ressentimento em nosso coração contra alguma outra pessoa, nós precisamos tomar a postura de perdoar. Porque aqui está dizendo que se não perdoarmos, o nosso Pai não vai nos perdoar. Então, não adianta estar pedindo perdão a Deus. Não, meu Pai, me perdoa porque eu fiz isso errado, eu fiz aquilo. Eu fiz isso de mal com essa pessoa. Se não perdoar aquele que te ofendeu, o pedido de perdão está sendo em vão. Então, é preciso, primeiro, liberar perdão. Quando você lembrar, libera logo esse perdão. Para que, quando
você vier a cair em alguma tentação, vier cometer algum pecado, vier ferir alguma pessoa e que você for pedir perdão ao Pai porque tomou uma atitude errada, porque pecou, porque feriu outra pessoa, se você não liberou perdão para aqueles que te ofenderam, o Pai também não vai te perdoar, nem vai me perdoar, porque ele não age fazendo acepção de pessoas. Não importa se a pessoa é pastor, se a pessoa é levita, se a pessoa é uma simples ovelha, um simples servo, um simples discípulo. A regra é a mesma para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Se converteu ao Salvador Yahushua, então precisa aprender a perdoar, porque foi perdoado. Os nossos pecados do passado, o monte de pecado que nós tínhamos, eles foram perdoados, eles foram jogados no mar do esquecimento. Então, por que é que agora eu e você vamos estar retendo perdão, guardando mágoa de outras pessoas? Então, que o Pai abençoe a você que ouviu essa mensagem, em nome de Yahushua, que coloque o firme propósito no teu coração de liberar perdão, caso seja necessário, para aqueles que, de alguma forma, o Pai quer fazer na minha e na tua vida. E se você quiser participar do curso Perdão, que vai ter início, Perdão ao Próximo, um curso vai começar na próxima terça-feira, às 19 horas, você pode mandar um e-mail para sheila@tvdafamilia.com. Lá você vai colocar o seu endereço, o seu e-mail, e nós vamos manter um contato para que você possa participar desse curso, que com certeza será uma grande bênção para as nossas vidas. Então, que o Pai abençoe você, em nome do Salvador Yahushua. E continua ligado, porque vem uma nova mensagem das consequências da liberação do perdão para as nossas vidas e para a vida daquele que causou a ofensa.